Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. E você que está acompanhando o nosso extensivo, estamos aqui com mais uma aula para você, prontinha para ajudar você a conquistar os seus sonhos. A gente já falou de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e movimentos horizontais. Porém, agora a gente vai falar de movimento retilíneo uniformemente variado em movimentos verticais, aquilo que a gente pode chamar de sistemas de queda, movimentos sob a ação da gravidade ou queda livre, ok? Também a gente vai falar de lançamento vertical e verificar como que dá o movimento deste corpo em função do tempo. Então, se você está a fim de aprender esse conteúdo, vem com a gente vencer sucesso! Pessoal, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa aula, deixa o seu like, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as informações, as últimas novidades. Esta daqui é a frente 1 do nosso extensivo de física, preparatório para as principais provas em 2017. Todos os concursos militares, vestibulares, o Enem, cara, tudo que a gente está falando aqui é pra você, beleza? O pessoal tem me cobrado de lista de exercício, a gente vai montar as listas de exercício e vai começar a jogar nos vídeos. Então dá uma olhadinha aí nos vídeos que já vai ter listinha de exercício aí pra você fazer. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Vamos falar de movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Vertical. Quando a gente fala de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente está falando de um tipo de movimento que vai ter aceleração, certo? Ou seja, a velocidade varia com o tempo. A gente já falou sobre isso, né? Que a aceleração é a variação da velocidade em função da variação do tempo. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes em alguns outros vídeos. Essa relação aqui já é conhecida da gente. Só que agora a variação da velocidade vai se dar por uma variação ou por uma aceleração que é dependente da Terra. A Terra, ela tem uma força chamada força gravitacional. Todo corpo tem, né? Todo corpo que tem massa tem uma força chamada força gravitacional. Quanto maior a massa desse corpo, maior a força de atração gravitacional para outras massas. Então todos nós que estamos na Terra, acabamos estando presos na Terra por causa dessa força gravitacional, que varia, claro, com a distância, ok? Força descrita por Newton, a gente vai estudar lá na frente, mas a força gravitacional ela varia com a distância. Porém, para movimentos próximos à superfície da Terra, a gente considera que essa aceleração provocada por essa força gravitacional é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns vestibulares, algumas provas vão deixar você arredondar isso para 10, tá? Só para facilitar seus cálculos. Mas o valor correto seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso no nível do mar, ok? Pessoal, então a nossa aceleração agora ela é uma constante, se chama aceleração gravitacional. Então a nossa ideia é descrever as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para situações que utilizem essa aceleração gravitacional. Quais são as situações, professor? Hoje a gente vai discutir duas. A gente vai discutir a queda livre e a gente também vai discutir o lançamento vertical. Peraí, o que é queda livre? Queda livre é um movimento sob a ação da gravidade, um corpo que está só sob a ação da gravidade. E quando a gente vai falar de queda livre, a gente vai falar de um movimento de queda onde a velocidade inicial desse corpo é uma velocidade nula, velocidade é zero. Então ele sai e ganha movimento somente em função da aceleração gravitacional. Pensando nessa possibilidade, como que ficariam as equações de movimento para esse corpo? Olha lá, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode trabalhar com três equações, né? A função horária da posição, que é S igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado sobre 2. Para essa primeira função aqui, vamos verificar como que ficaria isso para uma variação de movimento vertical, para a gravidade. Como que a gente faria esse sistema? Isso aqui ficaria o seguinte, primeiro, S final, nesse caso de queda, é a altura final do corpo. E a altura final do corpo vai ser sempre zero numa queda, certo? A altura inicial é a própria altura que o corpo foi lançado. Então eu vou chamar de H de altura, beleza? Posso fazer isso? Tranquilo? Você está comigo? Beleza. A velocidade inicial, eu estou descrevendo aqui que ela é zero. Ela vai zerar todo esse termo aqui, ó. Então isso aqui vai dar 0 vezes t. A gravidade, gente, a gravidade a gente vai adotar como referencial inercial para
para cima positivo, ok? Se eu estou adotando para cima como referencial positivo, tudo que estiver para baixo eu vou analisar como se fosse negativo. Então minha gravidade vai ser negativa nesse caso porque ela está para baixo. Vezes t ao quadrado dividido por 2. Quando eu faço essa equação, quando eu desenvolvo essa equação, eu tenho uma relação muito interessante nessa equação. Por quê? Olha só que interessante que fica. Essa equação vai me determinar então que a altura de um corpo vai ser dada por menos g t ao quadrado dividido por 2. Então eu acabo ficando com essa equação para determinar a altura, certo? G t quadrado sobre 2. Lembrando que g é constante, porque é aceleração gravitacional. Se g é constante, eu posso dizer que a altura depende apenas do tempo, certo? Se eu adotar g igual a 10, por exemplo, que a maioria dos vestibulares acaba adotando, a gente poderia dizer que essa altura é dada por 10 dividido por 2 dá 5 t ao quadrado. Ou seja, olha como que fica fácil. Se um corpo está caindo durante 2 segundos, 2 ao quadrado é 4, ele caiu de 4 metros de altura. Se um corpo está caindo durante 6 segundos, 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 5 vai dar 180 metros de altura. Falei errado, né? Se um corpo está caindo de 2 a 2 segundos, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 5, 20 metros de altura. Se ele está caindo a 6 segundos, 6 ao quadrado 36, 36 vezes 5, 180 metros de altura. Então a gente consegue relacionar essa altura a partir deste sistema, relacionando, neste caso, essa ideia de movimento, certo? Essa é a primeira equação. Segunda equação que é importante para a gente aqui nesse tipo de movimento. A segunda equação, galera, é a equação da velocidade. Agora fica mais simples. Como que fica a equação da velocidade nesse sistema? Vamos apagar aqui. Vamos trabalhar com a equação da velocidade. A equação da velocidade, a função horária da velocidade é v igual a v0 mais at, certo? A velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Só que eu quero saber a velocidade final lá embaixo. Como que fica? A velocidade final na vertical é igual à velocidade inicial, que é 0. A gravidade, a gente está falando que ela é negativa por causa do nosso referencial, a gente já falou. Vai ser a gravidade vezes o tempo. Pronto. A velocidade final de um corpo, ela é dada pela gravidade vezes o tempo. Vai ficar negativa essa velocidade porque ela vai chegar contra o referencial. Beleza? De novo, se a gente utilizasse uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, essa equação ficaria que v é igual a menos 10t, certo? Ou seja, 10t, se o corpo está caindo durante 2 segundos, a velocidade que ele chega é de 20 metros por segundo, 4 segundos, 40 metros por segundo, e aí por diante. Então fica muito mais simples da gente tentar entender, certo? A partir do tempo, eu consigo relacionar isso daí. E tem a última equação, que é a Torricelli, certo? Na equação de Torricelli, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Vamos lá. Torricelli, todo mundo lembra Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, lá de movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, a minha velocidade final ao quadrado é igual, a velocidade inicial é 0, menos, por que menos? Por causa do referencial, 2 vezes a gravidade vezes a variação de espaço, que é a própria altura. Então a velocidade final desse sistema pode ser dada por 2 vezes g vezes h. Eu vou suprimir aqui o sinal porque não tem necessidade da utilização dele, já que a gente está falando que esse sinal é só por causa do referencial, certo? De novo, se eu utilizar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu posso dizer que a minha velocidade ao quadrado final é 20 vezes h, certo? Então, por exemplo, se o corpo está caindo de 20 metros de altura, 20 vezes 20, 400. 400, raiz quadrada de 400 é 20. Ou seja, ele chega a uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo a gente olhou na equação anterior, que era uma queda de 2 segundos. Então você começa a perceber como que fica fácil analisar o movimento de queda a partir destas equações. Então, dica para você, volta o vídeo e vai anotando cada uma dessas equações para você não se perder, ok? Mas para você que está com preguiça de voltar o vídeo, eu vou colocá-las aqui novamente, ó. Só que agora eu vou colocar ela já arrumada. Então a altura a gente falou que era g
vezes t ao quadrado dividido por 2. Depois a gente pegou a equação de velocidade. Velocidade era g vezes t. E a velocidade ao quadrado, que era... Alguém lembra a velocidade ao quadrado? 2 vezes g vezes h. Então a gente tem essas três equações, galera, que permitem a gente analisar qualquer tipo de movimento em queda livre, certo? Então é importante que você consiga descrever essas equações. Percebe que eu não estou falando de decoreba, não decore as equações. Estou falando para você descrever essas equações para que você consiga relacionar melhor, beleza? Um outro tipo de lançamento que nós temos é chamado de lançamento vertical. Então aqui é queda livre, velocidade inicial é igual a zero. No lançamento, a velocidade inicial é diferente de zero. E aí muda todo o nosso sistema, certo? Para a gente poder trabalhar com uma velocidade inicial diferente de zero, a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma, então. A gente vai ter que reescrever essas equações para esse tipo de movimento. Eu posso lançar um corpo de duas formas. Posso lançar ele para baixo ou posso lançar ele para cima. O que eu tenho que lembrar é que a gravidade é sempre a mesma, ela sempre vai estar voltada para baixo. Vou adotar um referencial de movimento nesse sistema, e no meu caso aqui eu vou adotar esse referencial para cima positivo. Nos dois sistemas, para cima sempre positivo. E a partir desse referencial eu posso então analisar os tipos de movimento que a gente vai ter, certo? Vamos escrever as equações, e aqui eu vou deixá-las escritas, certo? Então, por exemplo, equação da posição S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vou escrever para os dois casos, para você verificar o que vai mudar de um caso para o outro. Gente, eu não estou colocando as grandezas vetoriais porque a gente está analisando só a construção dessas equações, tá? Depois a gente coloca essas grandezas. Como que fica? Eu quero saber a altura final desse corpo, então no lançamento eu posso saber a altura em qualquer momento. Então eu vou colocar a altura final é igual à altura inicial, ok? Menos a velocidade está para baixo, então a velocidade vai ser negativa por causa do nosso referencial. Menos V0 vezes t menos gt quadrado sobre 2. Então percebe que a função volta a ser uma função mais completa, porque a velocidade inicial já não é zero, ok? No outro caso aqui, a equação fica a mesma, com um diferencial. Qual que é? A nossa velocidade inicial é positiva, porque o corpo está subindo, certo? Então a gente vai ter essa relação aí. Neste segundo caso, galera, olha que interessante. Se a velocidade é positiva e a gravidade negativa, ele está desacelerando, a gente está tendo um movimento retardado. Então eu poderia tentar verificar nesse tipo de sistema qual que é a altura máxima do corpo, certo? Então na subida, eu poderia verificar a altura máxima do corpo. Professor, como que eu verifico essa altura máxima que o corpo atinge? Bom, para a gente poder verificar a altura máxima desse corpo, a gente vai precisar desenvolver um pouco essas equações, tá? Mas eu vou falar para você como que a gente acha essa altura máxima. Vamos verificar a segunda equação que aparece aqui, ó. Equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, certo? Vamos lá. Velocidade final que ele atinge é igual à velocidade inicial, só que ela é negativa, menos a gravidade vezes o tempo. Não mudou nada, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa. Velocidade final é igual à velocidade inicial, que ela é positiva, menos a gravidade vezes o tempo. Então vai ter um momento aqui que essa velocidade final vai ser zero. É isso que acontece nesse elemento chamado altura máxima. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero, ok? Porque o corpo está desacelerando, 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 chega um momento que ele zera essa velocidade. Velocidade ficando igual a zero, a gente começa então a tentar entender esse momento de altura máxima. Então percebe, para calcular a altura máxima, eu preciso considerar que a velocidade final do corpo vai ser igual a zero. Aí eu parto para a última equação, que é Torricelli. E nessa última equação, gente, eu posso fazer o seguinte. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a variação de espaço. Nesse caso, a variação de espaço é a nossa própria altura desse corpo, tá? Nesse caso aqui também, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura, certo? Lembrando que aqui a velocidade inicial é negativa e aqui é
positiva. E aí que nós temos o porém. Qual que é o porém, professor? Se a gente tiver nesse caso de altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Então a altura máxima vai ser o quê? A velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, certo? E aí a gente consegue fazer o estudo de altura máxima desse corpo. Então dá para fazer vários estudos a partir desses tipos de movimento que a gente está chamando de movimentos na vertical, que são o movimento retilíneo uniformemente variado. Espero que você tenha compreendido, a nossa lousa ficou bonita aí. Espero que você tire aí fotos e guarde essa lousa para você, para que a gente consiga estudar exercícios a partir disso. Beleza, galera? Um grande abraço, não deixe de dar um like, de compartilhar com seus amigos, trazer cada vez mais gente aqui para o nosso canal, para que a gente consiga produzir para você vídeos cada vez melhores, aulas cada vez mais completas, para que você aprenda mais e agora sim, você consegue conquistar a sua vaga na universidade. Beleza? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.